Estar ao lado de uma pessoa com hanseníase era motivo de pânico. Um guarda saudável e um guarda doente com hanseníase. Os ancenianos sorriam que até a barriga doía. Uma curiosidade: a colônia Santa Isabel contava com um serviço de alto-falante, que funcionava neste imóvel aqui. Hic manebimus optime. Eu nem sei se é assim que se pronuncia esta inscrição em latim, que em português quer dizer aqui ficaremos bem. Houve um tempo em que pessoas diagnosticadas com uma determinada doença eram obrigadas a passar por esses portões e condenadas ao completo isolamento social. Você já deve ter ouvido falar sobre a hanseníase, uma enfermidade que foi motivo de muito preconceito e sofrimento. Eu sou o Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a colônia Santa Isabel. Eu estou em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste local que foi usado como leprosário. Aqui se estabeleceu uma sociedade peculiar, baseada no desconhecimento da doença e na total exclusão. Quer saber como foi toda essa história? Acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Este lugar foi inaugurado há mais de 90 anos. Caminho por construções que remetem a um tempo em que o desconhecimento sobre uma doença separou muitas famílias e causou muito sofrimento. O motivo? A hanseníase, que naquele tempo era chamada de lepra. E a doença não era uma novidade para a época. Um achado arqueológico sugere que a enfermidade surgiu há mais de 4.000 anos. Inclusive, há citações na Bíblia em que Jesus teria curado pessoas com a temida lepra. Hoje não é permitido usar essa palavra em documentos e publicações oficiais no Brasil, pois é considerada discriminatória e pejorativa. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica, que se manifesta principalmente por lesões cutâneas, com diminuição de sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. A enfermidade é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. O nome dado à doença de hanseníase é graças ao médico norueguês Gerhard Armauer Hansen, notável pesquisador sobre o tema, que identificou em 1873 a bactéria da lepra, cuja enfermidade causada por ela teve seu nome trocado para hanseníase em homenagem ao seu descobridor. Além das lesões cutâneas, a hanseníase pode acometer o sistema nervoso periférico, o que pode culminar na perda de sensibilidade, atrofias, paresias e paralisias musculares, que, se não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem evoluir para incapacidades físicas permanentes. Estar ao lado de uma pessoa com hanseníase era motivo de pânico. Até meados do século XX, a exclusão social dos acometidos foi reforçada pela teoria de que o confinamento dos doentes era o caminho para a extinção do mal. Essas pessoas eram obrigadas a se isolar em leprosários, como a colônia Santa Isabel. Seus pertences eram queimados. Era uma política que visava muito mais o afastamento dos enfermos do que um tratamento efetivo. E a internação compulsória em locais como este era muito comum. Foi criada uma espécie de polícia médica para controlar a hanseníase no início do século XX. Os inspetores de saúde eram treinados para detectar possíveis pessoas com a doença e as isolavam de maneira compulsória em colônias. Na prática, o objetivo do isolamento era proteger as pessoas sadias da sociedade e causar a sensação
de que os internos ficariam bem e protegidos dentro das colônias, como garantia a escritura presente no portal da colônia Santa Isabel, que em português se traduz: "Aqui ficaremos bem". Eu estou voltando aqui no portal da colônia Santa Isabel para te contar uma curiosidade. Você pode perceber que nós temos duas guaritas aqui. Era uma para cada guarda. Um guarda saudável, que recepcionava os trabalhadores da colônia, e um guarda doente, com hanseníase, que recepcionava as pessoas trazidas para cá de forma compulsória. Até a década de 1950, foi estabelecido um estilo de vida adaptado em colônias de isolamento como a Santa Isabel, onde surgiu uma estrutura social peculiar, baseada na exclusão e no desconhecimento da doença. A construção de colônias autossuficientes e com algum padrão de conforto funcionava como uma contrapartida do Estado ao privar o indivíduo de sua liberdade. A perspectiva era que, apesar de isolado, a pessoa com hanseníase pudesse continuar vivendo como se estivesse na sociedade. O curioso é que muitos trabalhadores da colônia eram os próprios internos, que atuavam nas mais diversas funções, desde a enfermagem até a segurança pública. Eu estou nas ruínas do que foi o pavilhão feminino da colônia Santa Isabel. A história de toda esta região começa precisamente em setembro de 1921, quando o governo desapropriou a título de utilidade pública a Fazenda do Mota, com todas as suas benfeitorias, mananciais e terrenos. Este local ficava no então município de Santa Quitéria. A inauguração de fato foi realizada 10 anos depois, com a chegada dos primeiros internos. Era considerada modelo de leprosário, composta por grandes pavilhões divididos por sexo e faixa etária. As crianças ficavam no preventório. As cidades montavam grupos de pessoas com a doença para serem enviadas até a colônia Santa Isabel. Naquele período, o local onde se implantou a colônia era isolado das regiões urbanizadas e se chegava por meio de uma ferrovia, cuja estação mais próxima ficava no atual município de Mário Campos, a 4 quilômetros de lá. A partir da implantação da colônia, as pessoas destinadas ao confinamento chegavam a Mário Campos em vagão separado e identificado com a inscrição "doença contagiosa". Depois eram transportadas até a colônia. O portal era o primeiro contato dessas pessoas com o lugar. A colônia Santa Isabel chegou a receber cerca de 4.000 pessoas no final da década de 1930. Acredita-se que da sua inauguração até a abertura dos portões, mais de 15.000 pacientes tenham passado por aqui. Os pavilhões eram coordenados por freiras, e a saída dos pacientes e entrada de visitantes somente ocorria com a autorização da administração, denominada na época como intendência. Esta é a ficha de um dos internos. De Juiz de Fora, ele era casado. No dia 10 de julho de 1936, aos 22 anos de idade, foi levado de forma compulsória para a colônia Santa Isabel. O documento trazia informações curiosas. A condição social foi descrita como humilde. Grau de instrução: primário e secundário. Profissão: enfermeiro. O histórico denunciava:
Ele fugiu em fevereiro de 1937, mas retornou no mês seguinte. Chegou a ser levado para Sabará como medida disciplinar, pois, segundo a ficha, ele roubava e se embriagava. Depois voltou. Em 1941, fugiu mais uma vez, mas retornou em 1944, ano em que faleceu. E agora, uma carteira funcional de um guarda do Corpo de Segurança Interno da colônia Santa Isabel, emitido em 2 de setembro de 1969. Para promover a interação social entre os internos e a diversão, foi criado o Pavilhão Juiz de Fora, também chamado de Cine Teatro Glória. Possuía cassino, cinema e salão de bailes, onde se apresentavam grupos de jazz, bandas e corais. O Sr. Babá é um dos moradores da colônia Santa Isabel. Ele viveu o período chamado como Holocausto da Hanseníase e chegou a atuar como enfermeiro. Passadeira de filme, no caso, deu muita alegria e prazer aos ancenianos anteriores aqui. Há 70 anos atrás, passava filme que os ancenianos sorriam, que até a barriga doía. Porque naquela década tinha o Gordo e o Magro, muitos filmes de faroeste muito bons. O Cine Glória é um palco que trouxe alegria para os ancenianos, não só na matéria de filmagem. Teatro ao vivo, na década de Dom Besouro, de Carlinhos Cabral, a Maria Queiroz, seriam os animadores dos teatros ao vivo. Aquelas crianças, adolescentes do pavilhão de criança antigo, trabalhavam bem no teatro ao vivo. Era um prazer. Veja como o Pavilhão Juiz de Fora está hoje. O esporte também fazia parte da rotina da colônia Santa Isabel, com 2 times de futebol que promoviam verdadeiros clássicos no gramado. O senhor Jaburu trabalha até hoje a serviço da bola. Aqui, nos anos 60, mais ou menos, só tinha 2 equipes aqui. União Esporte Clube e União Esporte Clube. E os jogadores eram tudo interno. E eles faziam os contratos de 2 anos. Você, para sair de um time para o outro, tinha que vencer o contrato ou fazer uma troca do jogador um pelo outro. Era igual o mercado de futebol geral, era aqui. Profissional, era lei aqui. E eu já era obrigado a jogar, porque na época a diversão que tinha aqui era só o futebol. Então, essa beirada de campo não tinha esse alambrado, não tinha essa arquibancada, era no barranco. Né? Dia de jogo, Minas e União, era igual Atlético Cruzeiro. Era um clássico mesmo. Tinha briga também com os torcedores. Mas só aqui, pegava lá pra praça lá, ia tomar café junto, acabava a briga. Babá também gosta de relembrar os tempos em que o futebol animava a colônia Santa Isabel. Futebol tinha a banda de Carlinhos Cabral, descia muitas vezes na frente com aquela música tão bonita, levando o jogador em fila, Minas e União Esporte Clube. Era um clássico. O Campo Real Minas estava lotado mesmo. Festival alegre, bonito. Uma curiosidade. A colônia Santa Isabel contava com um serviço de alto-falante, que funcionava neste imóvel aqui. A função
era comunicar com os trabalhadores e internos a chegada de mantimentos e os falecimentos. Apenas em 1962, a internação compulsória das pessoas com hanseníase deixou de ser obrigatória. O avanço das pesquisas comprovou que a enfermidade não era tão contagiosa quanto se pensava. Terapias foram desenvolvidas e em 1981, a Organização Mundial da Saúde passou a recomendar a poliquimioterapia. Era a cura para uma doença que destruiu vínculos e mudou incontáveis histórias de vida. Somente no final da década de 1980, com a mudança da política nacional em relação às colônias existentes no Brasil, os pacientes da colônia Santa Isabel tiveram alta e os portões foram abertos. Mas a maioria dos pacientes permaneceu, pois acreditavam que não seriam aceitos fora dos limites da colônia. O que antes era considerado um depósito de gente se tornou um bairro com muita história para contar. Caminhando aqui pela colônia Santa Isabel, encontrei um personagem que tem muito a somar para a gente, Sr. Hélio Dutra, que é filho de interno, né, Sr. Hélio? Sim. Como que foi a infância do senhor aqui na colônia Santa Isabel? Eu nasci em Citrolândia, antigo Limas, e o meu pai e a minha mãe, meu pai veio para a colônia Santa Isabel em virtude do internamento compulsório. Meu pai era paciente de hanseníase e os irmãos da minha mãe também eram pacientes de hanseníase. E a minha mãe veio para a região de Citrolândia em virtude dos irmãos ter tido hanseníase. Eu sou de uma família de 11 irmãos, né? Nós nascemos e fomos criados aqui dentro da colônia. A nossa história se confunde com a história da colônia Santa Isabel e da hanseníase. Como que era a vida na colônia Santa Isabel naqueles tempos em que ocorriam as internações compulsórias, né? A colônia Santa Isabel, assim como os 33 hospitais colônias do Brasil, foram construídos no período do isolamento compulsório, né? Então, foi um hospital criado para isolar todas as pessoas que eram acometidas pela hanseníase e que eram consideradas pessoas sem condições de viver em sociedade, considerando que naquela época a hanseníase era uma doença que ainda não tinha tratamento, não tinha cura. E era uma época de muito preconceito, né? Muito sofrimento, na verdade, para as famílias. Na verdade, o preconceito era muito grande porque a hanseníase é uma doença milenar, né? Uma doença que a gente tem, os relatos da hanseníase, ele vem desde a Bíblia, né? Então, assim, nesse período da década de 30 até os anos 70, o preconceito ele foi maior. Hoje, a doença é uma doença de fácil controle, né? Fácil tratamento, fácil cura. As pessoas vivem de forma normal, mas no período de isolamento compulsório, as pessoas foram viver um verdadeiro holocausto, né, da hanseníase, até pela forma que as pessoas eram trazidas para as colônias, em vagões sanitários, as pessoas perdiam todo o contato com a família. E nós estamos em um local que busca preservar a memória desses tempos tão complicados da nossa história, né? O que tem aqui? Quem vem ao museu, o que vai encontrar aqui? A colônia Santa Isabel, dos 33 hospitais colônias do Brasil, nós podemos dizer com muita certeza, que eu conheço vários deles, nós somos a única colônia que tem um centro de memória voltado para resgatar a história e memória das pessoas que viveram aqui na colônia Santa Isabel. O prédio onde funciona o museu era utilizado para atender pessoas doentes. Depois de ficar em ruínas, como este outro pavilhão, o local foi revitalizado para ser um verdadeiro baú de memórias, que é preservado graças ao importante trabalho do Sr. Hélio Dutra.
Diversas construções abandonadas podem ser vistas na colônia Santa Isabel. Edificações que são muito mais que tijolos e concreto. São testemunhas de uma história que jamais será esquecida. Nos próximos vídeos, eu vou te mostrar um local abandonado que parece cenário de filme de terror. Eu entrei no lugar que foi palco de uma tragédia, que tem grande importância para a história da colônia Santa Isabel. E eu vou te mostrar também o cemitério da colônia Santa Isabel e os desafios da atual administração da necrópole, que precisa encontrar os familiares dos falecidos que foram sepultados ali. Quer acompanhar os bastidores das nossas reportagens e falar com a nossa equipe durante a produção das pautas? É só nos acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. O nosso arroba é o Vim Te Mostrar. A colônia Santa Isabel é sede para a Casa de Saúde Santa Isabel, que atende pacientes com hanseníase e outras enfermidades. O local se tornou um bairro e até hoje os moradores promovem ações contra o preconceito. Desde 1995, o tratamento para hanseníase é oferecido gratuitamente por meio do SUS. O diagnóstico de hanseníase é fácil e a doença tem cura. Eu estou num posto de enfermagem desativado no pavilhão feminino, que era utilizado aqui na colônia Santa Isabel. Este local pegou fogo e 2 pessoas faleceram aqui. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a exploração das ruínas, como está todo o edifício. Para não perder, inscreva-se no canal e ative as notificações. E se você gostou desta reportagem, deixe o seu like e comente aí. Você quer que eu te apresente algum outro local curioso? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.